Saudações a todos vocês que acompanham o nosso canal, o canal Café Concurseiro. Se você ainda não conhece o nosso canal, se você chegou aqui agora, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos. Aqui você irá encontrar uma pequena fatia do universo do mundo dos concursos. E hoje a gente vai bater um papo acerca da prova que foi aplicada no Mato Grosso do Sul, prova que contemplou os cargos de investigador de polícia e de escrivão de polícia. É uma prova da Polícia Civil, é uma prova que, apesar de não ter a etapa dissertativa, foi uma prova bem extensa, contendo 100 questões com 5 alternativas. Se nós fizéssemos uma média de resolução de cada alternativa, nós teríamos em média 3 minutos para resolver cada alternativa. É claro que isso é uma média, haja vista que há questões em que nós conseguimos responder com alguns segundos e há questões que demandam um tempo muito maior. Isso demanda a ponderação do candidato na hora de resolução das questões para que ele não incorra num erro que muitos candidatos incorreram, que é o esgotamento do tempo e a não possibilidade de passar todas as questões para o gabarito. Nós vamos inclusive resolver as questões de legislação institucional, justamente porque se você não acompanhou os últimos vídeos postados aqui no nosso canal, eu tive a iniciativa de gravar algumas aulas que dizem respeito à Lei Complementar número 114 de 2005. Por isso nós iremos nos ater muito mais aqui à parte de legislação institucional, mas nós iremos comentar também as outras matérias que foram abordadas aqui no nosso certame. O que eu pude perceber, eu tive acesso ao caderno de prova hoje, assim como todos os outros candidatos. Essa prova ela não permitiu que os candidatos saíssem com o caderno de prova. O caderno de prova foi liberado só hoje, na segunda-feira, e os candidatos ali no dia saíram apenas com o canhoto, com as marcações das alternativas que eles marcaram no caderno de prova. Então hoje os cadernos de prova foram liberados, eu tive acesso ao caderno de prova, dei uma olhada de forma geral, mais rápida, e dei uma olhada mais detida na parte de legislação institucional. De forma geral, e conversando com alguns candidatos, com vários candidatos, de longe, as matérias aí que foram mais puxadas foi na parte de português e foi na parte de informática. Na parte de português, nós já podemos perceber o nível de dificuldade pela própria quantidade de questões. Logo quando o edital saiu, muitas pessoas se assustaram com esse quantitativo de questões. É incomum para um concurso da Polícia Civil ter essa quantidade de questões e automaticamente logo quando saiu essa quantidade, eu já imaginei que não viriam muitas questões de interpretação de texto, caso contrário nós teríamos uma prova muito maior. Vieram sim algumas questões de interpretação de texto, mas a sua grande maioria foi gramatical. Questões mais relacionadas à parte verbal, concordância verbal. Nós tivemos, salvo engano, de 2 a 3 questões relacionadas à parte de redação oficial. Nós poderíamos ter mais, haja vista a quantidade de questões, mas foi isso que nos foi entregue. A parte de informática também, com conhecimento bem destoado do que o candidato tem costume de estudar para cargos deste nível. Normalmente o candidato ele tem mais costume de ver coisas relacionadas aos pacotes Office, as questões relacionadas ao Excel, as fórmulas do Excel, questões relacionadas a navegadores, aos vírus, ao correio eletrônico, ao e-mail. Então, essas são questões que os candidatos têm mais o costume de estudar e que têm mais recorrência em prova. Já na informática da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, caíram mais questões relacionadas ao IP, a protocolo, a proxy, a máscaras de subrede, aos números ali relacionados ao IPv4, IPv06. Então, são questões ali que favorecem muito mais o candidato que é formado naquela área específica. Então, esses foram os pontos mais, está sendo o calcanhar de Aquiles, melhor dizendo, de todos os candidatos que fizeram esta prova. Na parte de direito, nós contamos com questões bem tranquilas, questões baseadas no texto legal. Nós não tivemos questões simuladas, questões relacionadas a jurisprudências, a posicionamentos doutrinários. Eu me lembro aqui agora de uma questão relacionada ao direito constitucional que trata dos fundamentos. Então a parte bem tranquila ali, que é bem recorrente em prova. Já na parte de processo penal, eu me lembro de uma questão relacionada à parte do inquérito policial, que trata ali das características do inquérito e que ela inclusive tenta confundir o candidato ali, dizendo que o inquérito seria um processo que caiba
o contraditório, a ampla defesa, e nós sabemos que o inquérito policial é um procedimento administrativo, então são conhecimentos que todos os candidatos ali se deparam logo no início dos estudos dessas matérias. Direitos humanos também estava bem dedutível ali com a leitura ali, você podia verificar que tinham afirmações que a banca fazia que não condiz com a essência do direito humano. Outra parte também que estava tranquila é a parte de TI também, tinham questões bem dedutíveis. O raciocínio lógico, ali nós tivemos uma prova bem justa na parte de raciocínio lógico. Claro, teve algumas questões mais difíceis ali, salvo engano, uma de que nós tínhamos que desenvolver a tabela verdade. As outras questões ali sobre proposições estavam mais tranquilas, uma prova justa. Então a parte mais discrepante aí foi a parte de informática, que todos os candidatos aí concordaram, né, que informática e português foi a parte mais difícil. Nós vamos aqui responder a parte de legislação institucional. Logo no nosso artigo 51 diz o seguinte, diz que são diretrizes a serem observadas pela Polícia Civil descritas na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, exceto. Então aqui nós tivemos, pelo pouco que eu pude olhar de forma mais detida, essas questões elas foram bem minuciosas, algumas trocando só palavras, trocando ali só a palavra, jogando a questão ali após o exceto, de acordo com a legislação. Outro ponto aqui que merece destaque é que a parte de legislação institucional contemplou, salvo engano, de 3 a 4 dispositivos legais que eram para ser estudados para que nós extraíssemos 10 questões. Então, nós tínhamos dispositivos ali bem grandes. A parte da lei complementar mesmo, número 114 de 2005, que foi aqui, eu publiquei os vídeos aqui no canal, ela continha mais de 200 artigos, né? Nós tínhamos também uma outra lei que continha mais de 200 artigos, então é muito conteúdo para pouca questão. Mas acabou que caiu aqui umas 3 ou 4 questões dessas 10 de legislação institucional que diz respeito à lei complementar número 114. Então aqui na 51 está querendo a alternativa que é a exceção, que não corresponde às diretrizes que são observadas pela Polícia Civil. E o gabarito aqui da 51, de acordo com as marcações aqui que eu fiz, é a letra C, que diz que a constituição e proteção de sua base de dados unificadas por unidade da federação em conformidade com os graus de sigilo estabelecidos pela instituição. Então esse é o gabarito da 51, letra C. A 52, o enunciado diz o seguinte: qual é o ato hipoteticamente realizado pelo Diretor-Geral de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul que destoa do que lhe cabe conforme normas de regência? Então aqui o gabarito da 52 seria a letra A, redistribuição de procedimento disciplinar. Quando nós nos deparamos aqui com o procedimento disciplinar lá no texto legal, nós podemos, tá lá no artigo 13 da Lei Complementar número 114 de 2005, ali fala das atribuições, e nesse caso, né, as situações que envolvem os procedimentos de natureza disciplinar, eles não estão dentro das suas atribuições. Na questão número 53, o gabarito é a letra D. O enunciado da questão 53 diz o seguinte: são categorias funcionais do grupo da Polícia Civil abrangidas pela Lei Complementar número 114 de 2005 do Estado do Mato Grosso do Sul, exceto. Então, a única categoria funcional do grupo da Polícia Civil que não está abrangida pela lei complementar é o perito papiloscopista. Se nós observarmos ali a legislação, nós podemos ver que ela foi revogada em 2024. Então está lá no nosso artigo 33, o gabarito da 53 é a letra D. A 54 diz o seguinte: nos termos da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, são requisitos para a posse no cargo de policial civil, exceto. A 54 é uma questão bem polêmica aqui. Eu vi bastante gente discutindo nos grupos acerca de qual não está de acordo, e eu acredito que a letra A é a que não está de acordo. Por quê? Nós temos a distinção de brasileiro nato e de brasileiro naturalizado. Quando diz brasileiro nato, né, é diferente de dizer apenas ser brasileiro. Quando diz ser brasileiro, corresponde a ser um brasileiro naturalizado. E quando diz ser brasileiro nato, nós temos as outras condições específicas. E o diploma
legislativo não diz ser brasileiro nada. Então essa 54 aí é uma questão, inclusive, que o pessoal está dizendo, cogitando de entrar com recurso. A quem fez a prova cabe entrar com recurso e ver se a banca acata. Todo o esforço é válido. Já na questão 55, o enunciado nos diz o seguinte: considerando-se a estrutura básica da Diretoria-Geral da Polícia Civil e seu desdobramento em unidades, é correto afirmar que integra a unidade de execução programática. Aqui outro ponto que nós abordamos na Lei Complementar número 114, nos vídeos que foram postados aqui no nosso canal, está lá no artigo 15, né, o gabarito é a letra C, que fala sobre a Delegacia Regional de Polícia. Eu inclusive me lembro que nas aulas eu disse para nós gravarmos as unidades de execução programática, porque elas eram os 3 Ds. Tinha a Delegacia Regional de Polícia, Delegacia de Polícia e o outro eu não me recordo aqui agora, mas nós tínhamos que gravar apenas essas 3 unidades. Já as outras unidades de execução, elas tinham muito mais itens a serem gravados. Então, eu inclusive dei essa dica de memorização para que nós não perdêssemos uma questão como essa. Na 56, o enunciado diz o seguinte: no capítulo referente às transgressões disciplinares da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, indica-se que o policial civil é defeso. Aqui a banca tenta pegar aquele candidato que não conhece o significado da palavra defeso, que é o mesmo que proibido. Então, o gabarito da 56 é a letra E. Todas as outras menções aqui nas alternativas, elas são permitidas ao servidor. Agora, a usura em qualquer de suas formas, ela é proibida ao policial civil. Aqui na nossa questão 57 diz que, de acordo com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, qual direito e garantia é assegurado aos policiais civis em atividade? Eu acredito que a letra correta é a letra D, que diz que licença remunerada para o desempenho de mandato classista concedida a no mínimo 3 dirigentes por estado para cada confederação, federação e sindicatos. Na questão 58 diz o seguinte: nos termos do decreto 12.218/2006 do Estado do Mato Grosso do Sul, que estabelece a estrutura organizacional e dispõe sobre a competência e composição dos cargos da Diretoria-Geral da Polícia Civil, os crimes de roubos e furtos capitulados nos artigos 155, 157 e 158 serão de competência da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, quando apresentarem um dos seguintes requisitos, exceto, aqui o gabarito é a letra C, os crimes de furto de autoria desconhecida cujo valor de bens ou objetos sejam maiores que 10 salários mínimos à data do fato. Ponto bem minucioso que a banca mudou, fazendo jus, inclusive, ao desmembramento da OCP. A OCP gosta bastante de mudar esses prazos, esses detalhes. Então, aqui, de acordo com o texto legal, nós temos a quantidade de 20 salários mínimos. A banca, a prova aqui, no caso, diz 10 salários mínimos. A questão 59 diz o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta um princípio institucional básico a ser observado pela Polícia Civil. Então, o gabarito aqui é a letra A, pluralidade de doutrina. Outro ponto bem minucioso que a banca tentou pegar o candidato aqui, porque no texto legal nós temos o texto dizendo unidade de doutrina e não pluralidade de doutrina. E por fim, a questão 60 diz que, com base na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, assinale a alternativa correta. A letra A aqui, só para enfatizar, uma das mais fáceis, né, que fala sobre a estabilidade do policial civil. Todos nós sabemos que é de 3 anos, mas eu acredito que a alternativa correta é a letra E, que diz que os policiais civis, por ocasião de sua aposentadoria, não conservarão a autorização do livre porte de arma de fogo válido em todo o território nacional. Pessoal, essas foram as questões da parte de legislação institucional. Eu acredito que não há nenhuma questão que caiba recurso, mas é claro, se você vislumbrar essa possibilidade, se outro profissional vislumbrar essa possibilidade, é perfeitamente possível, é perfeitamente louvável que você tente galgar mais pontos com esse recurso. Eu, no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, eu entraria sim com recurso em todas as questões que fossem possíveis e que eu vislumbrasse que coubesse recurso. O que eu tinha para dizer sobre essa prova foi isso. Espero que você tenha
logrado êxito nessa prova, e caso não tenha, vamos seguir firmes para as próximas provas. Temos vários editais aí que estão com previsão de sair, e é isso. Até a próxima, valeu!